agora, porque a dificuldade vai aumentando, e a tua preocupação, porque o torcedor também saiu daqui preocupado com o que viu com o Soteldo e com o André. Bom, quanto ao André e o Soteldo, não adianta. A gente precisa esperar 24 horas para eles serem examinados. E a gente vai ver a situação dos dois. Somente o exame que vai constatar se tem lesão grave ou não. Então, a gente tem que esperar 24 horas. Já foram medicados. Vamos aguardar até amanhã, que eles devem fazer os exames. Quanto à partida, é uma partida difícil. Nós enfrentamos uma equipe de Série A bem montada, uma equipe que já está treinando há bem mais tempo que a gente. E as dificuldades elas são normais. No início de temporada, 8, 10 dias, todo jogo a gente muda alguns jogadores, o entrosamento não é o mesmo. Tivemos um bom primeiro tempo, fizemos o gol, criamos as oportunidades, poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo, não matamos. E no momento que você tem as oportunidades e não faz, o adversário começa a crescer. Foi o que aconteceu no segundo tempo. No momento que o André entrou, ele entrou bem, mas infelizmente ele machucou. Aí tivemos que mudar um pouquinho a nossa maneira de jogar. Temos o Lucas pelo lado direito, que é um garoto ainda de 21 anos. Temos outro garoto, Natan, pelo lado esquerdo, um garoto de 18 anos. Sabíamos que iríamos sofrer até pela falta de entrosamento que eles têm com os demais jogadores. Mas soubemos sofrer. O Juventude cresceu na partida, uma coisa normal. A nossa equipe recuou, porque viu que o adversário estava vindo para cima da gente, mas chegavam próximo da nossa área, praticamente criaram um pouco, entendeu? E o mais importante de tudo foi o resultado. A gente vai vendo, tenho dado oportunidades para todo mundo, e vocês têm notado isso. Daqui a pouco a gente espera que chegue gente para nos ajudar. Chegaram pouco nada, Renato. No final do segundo tempo foi a pressão do Juventude. Está concentrando, as oportunidades estão aí, e está todo mundo vendo. Renato, até como foi você que citou a questão que a diretoria vem mais gente por aí, e isso foi confirmado ontem na entrevista do dirigente que falou aqui que o Grêmio vai contratar. Então, a parte das contratações... Valeu, João, pelas curtidas, mano. Tamo junto. Os dirigentes ainda estão tentando, e é difícil, todo mundo sabe, não trazer alguém para o comando do ataque. Na medida em que a diretoria tem dificuldade, você dentro do grupo, será que você vai ter uma dificuldade semelhante? Ou você já tem até uma alternativa pensada para substituir o Soteldo? Como é que faz quando tu tem um cara que encaixou no time, que a torcida reconheceu que ele passou a ser muito importante, e a iminência de tê-lo fora por alguns jogos ela é grande? Você tem alguma coisa... Qual é o tamanho da perda do Soteldo nessa fase? Infelizmente, no momento a gente perdeu um dos principais jogadores do nosso time, né? Ele encaixou muito bem, como você mesmo falou, vem nos ajudando bastante. Então, vamos ver o grau de lesão, mas também não adianta, né? Cada jogador, cada posição. Um jogador machuca, a gente tem que buscar. Tem esse dinheiro todo. A gente sabe que os jogadores vão chegar. Muita gente tem falado que o Renato prometeu, queria chegar, a diretoria prometeu. Eu quero que fique uma coisa bem clara. O Grêmio, ele nunca deixou de correr atrás de contratações. Eu mesmo falei para vocês, nem era uma situação de eu voltar a falar no assunto, mas tem, às vezes, sabe, um ou dois que quase falam um monte de besteira sem saber, mas vamos lá. Então, no momento que eu falei com alguns jogadores, eles querem vir para o Grêmio. Mas aí bate no sentido de que o clube não libera os jogadores. Esse que é o problema. Eles querem vir. Tem esse dinheiro para trazer esses jogadores, mas os clubes deles não liberam. E aí vai fazer o quê? Vai botar um revólver na cabeça do presidente do clube lá para liberar os jogadores? Não tem como. Não tem como. Mas mesmo assim a gente está correndo atrás, a gente tem conversado, e a gente não pode se precipitar. Trazer um jogador que, de repente, não vai nos ajudar. A gente sempre vai procurar acertar, procurar trazer um jogador que vai nos ajudar. Agora, pode chegar aqui e não jogar. Isso aí faz parte, não é só... Valeu, gurizada. Senta o dedão no like para ajudar o canal, hein, gurizada. Tamo junto. No Brasil todo.
Mas nós estamos ligados, estamos espertos, nós estamos trabalhando. O torcedor pode ficar tranquilo. Vai chegar, disso não tenho dúvida alguma. Mas, muitas vezes, os jogadores... Vamos esperar dia 15 para ver se vai chegar, né, gurizada? Que o torcedor iria gostar, e vocês da imprensa também, a gente tem essa dificuldade que os clubes não liberam. Eles querem vir. Praticamente tem um salário acertado, mas os clubes não liberam. A gente faz o quê? Aí todo mundo fala, o Soares foi embora, a gente precisa de um grande centroavante. Sim, isso aí até quem não sabe. Cadê o cara? Cadê esse jogador? Cadê? Até a seleção brasileira tem esse problema. A seleção brasileira tem esse problema. Não adianta, Renato. Temos que contratar, Renato. Eu falei com o jogador. Mas o clube não libera. E aí, vai fazer o quê? Então não adianta trazer Zezinho, Joaquim, Manelzinho, para dizer que trouxe. A gente vai procurar trazer um jogador que com certeza vai nos ajudar. Mas não está fácil de encontrar. Esse é o problema. Não é que a nossa diretoria, o presidente, o nosso executivo não estão correndo atrás. O problema é você encontrar o jogador. É muito fácil, tem que trazer. Sim. Cadê o jogador? Então é isso que tem que ter calma, tem que pensar, tem que ser inteligente também. Não adianta só querer cobrar. Eu entendo o lado do torcedor que ele quer, eu também quero. Eu mais do que o torcedor quero. Mas não é assim, não se encontra mais jogadores assim, disponíveis, que vêm, todo mundo bate palmas. Não tem como. Renato, a gente sabe o quanto que você também valoriza o grupo que tem, e sempre foi assim nas entrevistas nos outros anos. E você disse agora que as oportunidades estão sendo dadas para todos os jogadores nesse início do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez, o João Pedro começou hoje como titular, o João Pedro Galvão como centroavante. Vamos ver o que ele vai falar do João Pedro. Você colocou o André Henrique, ele teve a infelicidade, agora precisa saber da situação dele. Mas essa questão do que começa o jogo, provavelmente, por exemplo, nos próximos jogos, já tendo a condição do André Henrique, ele já pode começar sendo esse titular no seu time a partir de agora. E você tinha dito em Pelotas que ele tem algumas coisinhas que você vem amadurecendo nele, né? O que seriam elas? Não, eu não vou expor as dificuldades do meu jogador até para adiantar o adversário. O importante é que eu estou lapidando, estou corrigindo. Ele sabe que ele precisa melhorar em alguns sentidos. Ele tem essa consciência. No jogo, no coletivo de segunda-feira, eu cobrei bastante isso dele. Hoje, quando na pré-eleição cobrei, que ele precisa fazer para o bem dele, para o bem do time. É um jogador jovem, um jogador que chegou, a gente precisa lapidar, então não vai ser da noite para o dia. Ele tem nos ajudado, ele evoluiu bastante. E é uma coisa que eu cobro dele nesse sítio que é fácil de corrigir. Então vai depender dele, mas faz parte da idade, faz parte do clube que ele veio. Aqui a gente, como eu falei, a gente dá todas as condições, a gente lapida ele, dá conselho, mostra. Evoluiu bastante. Vai começar a próxima partida? Não, isso é uma conversa que eu tenho tanto com ele quanto com o João Pedro, entendeu? O importante é que eu tenho os dois jogadores vêm jogando, não importa quem sai jogando, o André é sempre... Bora, gente, like, vamos bater a meta. Tem esse revezamento entre eles, é o grupo que eu tenho, sempre vou dar moral, independente se o jogador estiver bem ou não, é esse grupo aí. E vou mais além, muita gente pode falar que a gente precisa corrigir aqui e ali, que eu concordo, a gente precisa, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, gente, o Grêmio é o líder do campeonato. Né? O Grêmio é o líder do campeonato. Será que o Grêmio tem tantos defeitos assim? O Grêmio, que é líder do campeonato? Somos líder, mas defeito é que mais temos, A Renato. gente precisa trabalhar. Temos que contratar, temos que recompor. Vão chegar jogadores. O nosso time vai ficar mais forte, pode ter certeza, com mais qualidade. Entendeu? E a evolução é normal. Agora, não vamos querer cobrar de A, B ou C, onde a gente teve uma pré-temporada de 8 dias, 10 dias. Já estourou. Por quê? Porque tem que jogar mais seguido. Olha que o popelho do jogo lá de Pelotas. Então, é um risco que a gente corre. Infelizmente é assim. Renato, boa noite. Aproveitando o gancho das duas últimas perguntas, sobre jogadores que vêm recebendo uma oportunidade e talvez não estejam aproveitando da melhor forma. Um desses jogadores é o Nathan Fernandes, e se você considera que esse garoto já está pronto para assumir uma condição de possível titular com a lesão do Soteldo, e também sobre a questão que foi feita pelo Zé, onde você fala que teve ligação com um jogador que acabou não sendo liberado pelo clube. Qual seria esse jogador, Renato?
Bom, esses jogadores vocês não vão saber. Isso aí jamais vou... Os jogadores. Mas o problema é sempre o mesmo. O problema é que os clubes não querem liberar. Então, é por isso que eu digo, não é que nós não estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, mas é a mesma coisa. Chega aqui um clube que é um jogador importante do nosso time, também não vamos liberar. Faz parte do jogo, a gente tenta. Eu quero mostrar para vocês que o Antônio Brum, o Luiz Wagner, o presidente e o treinador, nós não estamos parados. A gente está tentando, a gente está fazendo o possível. Entendeu? Mas cai no detalhe que o clube não quer liberar simplesmente isso. Doutor Natan, não vamos esperar para ver qual é o resultado do exame do Soteldo. Eu tenho um grupo independente de quem começa a próxima partida. O importante é o jogador ter a entrega dentro do campo, se doar. Isso é a coisa que eu mais cobro deles, independente da idade, independente da posição. As oportunidades estão aí. Para depois não ter que ouvir, fulano não concentrou, por quê? Por que fulano não está jogando? Está todo mundo vendo, as oportunidades estão dando para todo mundo. Para depois não ter mimimi, né? Renato, hoje a gente teve, muito provavelmente, o time mais forte que o Grêmio enfrentou dentro do ano, por ser um time que, além da questão física, que realmente fica acima dentro do Campeonato Gaúcho por enquanto, questão técnica também, né? É bem melhor do Juventude. E a gente vê que o Grêmio cai um pouco no segundo tempo, né? Em todos os jogos. Isso tem relação com esse início de temporada e com a questão física? Aproveite o Carnê Fácil Colombo. Tudo em 24 vezes sem entrada e 90 dias para pagar. Receita exclusiva do Beck, com 3 doses de... Propaganda no meio da coletiva. A condição física, técnica, tática, pelo pouco tempo que nós tivemos na pré-temporada. A gente estava com um grupo muito reduzido. Entendeu? E aí tem jogadores que precisam... O próprio Reinaldo, por exemplo. Ele vem jogando praticamente todos os jogos. Então, você fala até o Wesley. Devagar para não queimar os garotos também. Eu gosto de lapidar os garotos do que meter eles na fria. Tanto é que eu estou tendo o máximo de cuidado com um com o outro ali. Então, a gente cabe nisso aí, enquanto os outros clubes tiveram muito mais tempo para se preparar. O Juventude foi um desses. Não tirando os méritos, o Juventude teve até melhor que a gente, bem melhor no segundo tempo. O Roger soube armar muito bem a equipe do Juventude. Mas o importante para a gente foi o resultado. Agora, você não pode exigir muito de um grupo de jogadores que no momento que os caras têm 8 dias, 10 dias para treinar a parte física, treinar a parte tática, parte técnica. É impossível. É impossível. É impossível. Pode ter certeza que é impossível. Então, pode ter certeza que são os maiores problemas. Mas eu tenho visto a maior parte dos jogos do Brasil todo, e todos os clubes estão sofrendo com isso. Os clubes grandes. Então, não é só o Grêmio. Os grandes clubes estão sofrendo, todos eles no Brasil. Mas o Grêmio, com os defeitos aqui, defeitos ali, precisamos melhorar aqui, precisamos melhorar lá, precisamos trazer mais jogadores. Mas o Grêmio é o líder do Campeonato Gaúcho. Não sei, é difícil você falar quanto tempo. Em primeiro lugar, é aquilo que eu falo, a gente tem 2 problemas sérios. O pouco tempo da pré-temporada e o grupo está muito pequeno. A gente tem que, né, aos pouquinhos, começar, dar mais oportunidades, rodar mais ainda o grupo. Daqui a pouco começa a Libertadores e a gente vai ter jogadores importantes no departamento médico. Justamente por causa disso, porque não tivemos tempo da pré-temporada. Renato, boa noite. Renato, quando tu jogava, tu participou de um dos campeonatos mais emblemáticos que todo cara que gosta de futebol viu, que foi o Cariocão de 95. Provocação tua com o Romário, com o Túlio, vocês brincavam, faziam matérias, se via uma amizade entre vocês e talvez por isso tinham essa liberdade de fazer essas brincadeiras. Eu te digo tudo isso porque na representação do Internacional, o presidente do Inter disse que esse ano vai ganhar o Gauchão. Ele fala que vai ganhar o Gauchão. E na segunda-feira, numa entrevista... Boa pergunta, hein? Para justificar não reapresentar, não presença do técnico deles na representação, ele usou algo do tipo, não estava jogando futebol. E como tu mesmo fala aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu quero saber como é que tu vê isso, se tu vê como aquela provocação sadia, que tu viveu muito isso nos tempos de Fluminense, de Flamengo, de Grêmio, enfim, enquanto tu jogava, ou se tu vê de outra maneira isso. Obrigado. Não, tem coisas e coisas sadias.
Em primeiro lugar, eu nunca cheguei atrasado, faltei por estar de vôlei. Segundo, para você jogar futebol, você tem que ter qualidade. Bah, deu no meio, toma! Muita habilidade, muita qualidade, senão você não consegue jogar futebol. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Nacional. Isso aí, Renato. Na frente, não sei quem é ele. Ah, Eu Renato. ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Beira-Rio. Meu Deus, Renato! A única maneira que eu escutava falar do presidente internacional. Só isso. Saiu bem, saiu bem. Pelo jogo. O que aconteceu com o Kahneman, que ele acabou não jogando? Ele teve alguma lesão ou você apenas escolheu poupar ele por alguma questão física? Por que ele ficou de fora? Obrigada. Não, o Kahneman estava escalado, ele ia jogar, ele sentiu dores nas panturrilhas, aí entra exatamente naquela explicação que eu tenho dado do pouco tempo da pré-temporada. No momento que um jogador, hoje infelizmente aconteceu com o Soteldo, porque ele já vinha jogando, já estava tendo esse desgaste, olha que eu poupei ele do jogo lá do Pelotas praticamente, a maior parte do tempo. Aí, no momento que você tem a pré-temporada curta e o jogador se queixa de dores na panturrilha... Like, gurizada, vamos bater os 10K, hein? Campo, um jogador. Assim, porque vai arrebentar, vai ter o estiramento. Então, como tem outros zagueiros que eu confio totalmente em todos eles, para que eu vou arriscar o Kahneman, entendeu? E perder mais um jogador para o departamento médico? Então, é o bom senso. Segurei, coloquei o Rodrigo, que era o Kahneman que ia jogar com o Jeromel, coloquei o Rodrigo, foi lá, deu conta do recado, como podia ter colocado o Carioca, podia ter colocado o Vini. Eu confio em todos eles. Eu acho que é aí que eu falo, né? O bom senso, o jogador se queixou, não tem o porquê, não era uma final, não era o último jogo. Poderia não sentir nada, como poderia sentir. E na panturrilha poderia vir um estiramento, e aí 3, 4 semanas parado. Então, o bom senso, né? Renato, aqui. Durante o jogo, quando fez a substituição, falando taticamente, colocou o André Henrique no lugar do Galdino, do Everton Galdino. Qual era a tua ideia, utilizando ele mais pelo lado, sendo que a torcida inteira está querendo ver, ou até a própria imprensa, ver o André Henrique atuando como centroavante, como ele se destacou, fez o gol. E, lá, lógico, com a saída dele depois, com as movimentações que teve por lesão, consequentemente, o Juventude acabou crescendo por isso. Mas esse ponto tático da mudança dele é que talvez possa ter feito o Juventude crescer. Queria que tu explicasse para nós. Eu vou explicar bem simples. No momento que eu tenho o JP, que é um cara que não está tão bem tecnicamente, mas é um cara que briga, que incomoda bastante a zaga adversária. Eu tenho ele incomodando os zagueiros e tenho o André, que sabe jogar aberto também, entendeu? Foi assim que eu coloquei ele contra o Pelotas, acabou fazendo gol. Por quê? Porque eu tenho o Soteldo, é bem simples. Aí eu falo, né? Aí tinha que partir de vocês, inclusive, essa visão, né? Não, estou falando de todos. Alguns têm essa visão. Mas eu, como treinador, nem deveria explicar, né? Porque os gênios estão no ar-condicionado, né? Os gênios estão lá em cima. Mas eu vou explicar para vocês. No momento que eu tenho um cara que quebra as linhas, o Soteldo, que toda hora ele faz jogada, das vezes que ele tenta a jogada, de 100%, 80% ele consegue o cruzamento. Então, eu botei o JP juntamente com o André, que é um cara que cabeceia bem, fecha bem no segundo pau. Para quê? Para incomodar a defesa do adversário. Foi assim que aconteceu o gol, inclusive, lá contra o Pelotas. E, infelizmente, ele machucou hoje. E ele já estava bem, já tinha feito 2, 3 boas jogadas. Então, é simples a explicação. Então, no momento que eu tenho um cara alto, um cara bom, para se juntar, para dar força para o JP no ataque. Tá dado? Deu? Escutou? Ô, Renato, tu não me leva mal. Sou muito teu fã, mas JP não dá. Renato, queria te perguntar de uma situação que já viveu nas tuas experiências, até aqui no Grêmio, de jogadores como nessa fase que está o JP Galvão, que a torcida parece estar na bronca, assim, a bola que ele teve ali do contra-ataque bateu no tornozelo, acabou tirando. Queria te perguntar no lado da gestão de grupo. Tu já viveu jogadores que eram criticados pela torcida e deram a volta por cima. Tu já viveu jogadores que eram muito criticados e acabaram afundando e até saindo do clube. Como é que faz essa gestão no grupo, no vestiário, para que tu não perca o jogador agora? Porque boa pergunta, hein? Enquanto não chegar outro, é uma boa pergunta. Mas também não fazer com que essa crise piore, vamos dizer assim.
Não, quanto a isso, converso bastante com ele, converso bastante com o André, eu converso com os jogadores. O importante é o que eu passo para eles. Eu sei que a crítica ao trabalho de vocês é uma coisa normal, mas o importante, falo para eles, é o que eu falo, o que eu passo para o jogador. É um jogador do grupo, é um jogador muito querido, é um jogador que trabalha bastante, quer sempre trabalhar mais, entendeu? Pode, aquilo que eu falo, não viver um bom momento, até porque a maioria dos jogadores ainda não vivem um bom momento, mas é um jogador que eu gosto porque ele briga o tempo todo com o adversário. Então, não adianta, muitas vezes, você colocar um garoto que não está preparado ainda, mas por termos um grupo reduzido, às vezes você precisa do garoto, e o garoto não incomodar o adversário. Então, eu prefiro um cara experiente, que dentro do campo, pelo menos, ele está brigando. Tecnicamente, não adianta o cara ser bom tecnicamente e não querer correr. Eu falo para todos eles, você pode ter boa técnica, independente do jogador, mas se naquele dia, naquele jogo, você não está bem tecnicamente, corre, ajuda os companheiros. E isso ele faz muito bem. Renato. Enquanto cair na desgraça ou não, ele faz parte do grupo do Grêmio. Isso, Renato. JP só corre, mais nada. Mais nada. Tendo oportunidades, como todos os outros jogadores estão tendo oportunidades. Ele é jogador do Grêmio. Renato, aqui. Você falou por muitas vezes que a pré-temporada foi muito curta, o Eli falou agora na zona mista, e no domingo, lá no Bento Freitas, o Reinaldo falou também de perna pesada, inclusive falou que torcia muito para o retorno do Cuiabano para começar a fazer essa rodagem, porque ele jogou 4 partidas, jogou os 90 minutos em todas, e eu queria entender de ti, por que não dar uma rodagem maior, porque os jogadores também estão reclamando bastante. Por exemplo, por que o Wesley não ganha oportunidades na lateral esquerda, ou outros meninos também no time titular? Responde, Renato. A cara dele. O Wesley, a gente está lapidando ele. Então, eu sempre costumo falar que não adianta colocar o jogador. Tudo bem, nós já temos aí uns 2, 3 exemplos que eu estou colocando, eles ainda estão com alguns defeitos, não adianta você querer colocar muitos garotos para, de repente, eles se queimarem com a torcida, porque aqui é assim, todo mundo quer os garotos. Aí bota o garoto, os garotos começam mal, não tem condição de vestir a camisa do Grêmio. Aí o garoto não está pronto, e essa responsabilidade é minha. Então, a gente está lapidando, está indo aos pouquinhos, entendeu? Nós temos o Cuiabano também. O Cuiabano, uma hora vai ser do departamento médico. Alguém vai perguntar do Jardiel? Essa semana, entendeu? Que é um jogador que está mais preparado do que o Wesley. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco o Wesley não esteja jogando. Quero saber do Jardiel, Renato. Colocar 5, 6, 7, 8 garotos para dentro do campo, porque a cobrança vai ser muito grande por causa que eles vão perder muito na experiência para os adversários. E aí, daqui a pouco, não vão bem, aí começa a queimar os garotos. Eu gosto de trabalhar com os garotos, gosto de soltar os garotos na hora certa, pelo menos dar uma boa lapidada neles. 100% eles vão ficar, pode ter certeza, com o passar do tempo. Agora, você não pode colocar os garotos muito verdes para dentro do campo, porque aí a gente vai ter problemas. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Falamos ali na zona mista. Bom, gurizada, aí chegamos à final da coletiva aí do Renato Portaluppi. Então, valeu cada um que participou aí, agradecer a todo mundo aí. Tamo junto, valeu. Eu fui, gurizadinha, até.